Ora bem, vamos dar continuidade à Ora nossa bem, resolução vamos dar da continuidade primeira à avaliação nossa contínua. resolução da primeira Após avaliação contínua. Após darmos as notas de forma aleatória aos darmos as alunos para notas de todos os forma aleatória trimestres, o aos passo a seguir alunos para seria todos achar os a média trimestres, o passo a seguir trimestral. seria Vamos achar a então calcular a média média para o primeiro trimestral. Vamos então trimestre, calcular a média para o depois para o primeiro segundo e trimestre, por último para o depois para o terceiro segundo trimestre. e, por De último, forma para muito o simples, terceiro o trimestre. Excel resolve esse De forma problema. muito Para tal, simples, vamos o chamar a Excel função resolve esse problema. Para tal, média. vamos chamar a Fazer aqui um função igual, shift igual, média. Fazer aqui um média, igual, cuidado com o shift igual, acento. média, Temos o cuidado acento com o no mé. acento. Então, Temos um acento no mé. Então, acedendo à lista, temos aqui as várias acedendo à funções lista, temos de aqui média. Temos as várias a média funções de geométrica, média. Temos harmônica, a média média interna, geométrica, média A, média harmônica, C média e média interna, 6. média A, Nesse caso, média nós C queremos e média basicamente 6. uma Nesse caso, nós queremos média. basicamente uma média. Ok, selecionamos com Tab. Os seus argumentos são número 1, ponto e vírgula, número 2, reticência. O que implica dizer que podemos selecionar um valor ou uma sequência de valores. Neste caso, nós temos 3 notas, que é o MAC, a prova de professor e a prova trimestral. Para tal, selecionamos a primeira nota, que é o MAC, estando o cursor selecionado e a brilhar, como que tivesse copiado, arrastamos, pressionamos o mouse, arrastamos para a nossa direita até PT. Ok, e aqui nos argumentos nós conseguimos dar conta que ele fez um intervalo, criou um intervalo que vai desde a célula D10 até a F10. Ok, aqui podemos fazer um Shift 9 ou Enter para fechar o parênteses, fazer um Enter, e está calculada a nossa média. Vamos então replicar a média para os outros alunos, ainda no primeiro trimestre. Seleciono a célula onde temos a primeira média, colocamos o cursor na quina inferior direita, até transformar-se nesta cruz perfeita. Não é esta branca, também não é esta com seta, mas colocando o cursor bem na quina, bem em cima da quina, que é este pontinho que temos aqui na parte inferior direita da célula, ele transformar-se-á nesta cruz, e depois podemos arrastar o mouse sem soltar, indo arrastando até o último aluno, nesse caso o número 50. Temos então as médias calculadas de forma muito rápida. Vamos repetir o mesmo processo para o segundo trimestre. Seleciono a primeira célula, Shift igual, média, seleciono com um Tab, clico na primeira nota que é o MAC, arrasto até PT, prova trimestral, faço um Enter, seleciono a célula, coloco o cursor na quina inferior e duplo clique. Tenho então a segunda média, nesse caso para o segundo trimestre. Vamos avançar para o terceiro e último trimestre. Seleciono a primeira célula do primeiro aluno, Shift 0, M, acento E, média, seleciono com as setas de direção, caso for necessário. Se já tiver selecionado a função pretendida, por simplesmente clicarmos na tecla Tab, que está por cima ou por cima da tecla Caps Lock. A tecla Tab, seleciona a primeira nota, que é o MAC. Neste caso, estamos sempre a calcular a média de 3 notas. Vamos arrastar o cursor até o PT, fecho parênteses, Enter. Tenho a média calculada, coloco o cursor na quina inferior até transformar-se numa cruz e faço duplo clique.
neste, ok, colocar aqui e aqui qualquer situação por debaixo, temos que ver aqui onde terminou as células. Então, seguramente posso arrastar, vamos arrastar, que é para delimitarmos, queremos ir até aqui apenas, e temos então todas as notas. Por vezes temos problemas quando nós mesclamos células. Temos uma célula mesclada, então o Excel não conseguiu entender e travou a réplica através do duplo clique, mas com um arrasto conseguimos resolver o problema. Então, muito cuidado a mesclar célula dentro do conteúdo ou dentro das tabelas. Convém sempre ter células mescladas ou no rodapé ou no cabeçalho das colunas. Ok, então temos aqui as médias e vamos passar para o último passo, que vai ser a média das médias. Nesse caso é a média final da disciplina. Vamos fazer igual. Vamos chamar a função média. Então, neste caso, o nosso intervalo, a nossa sequência de números para encontrarmos a média final será as médias trimestrais. Então, vamos lá. A primeira média trimestral é essa. Seleciono. Vou fazer o ponto e vírgula, shift e ponto e vírgula. Passo para o segundo argumento da função média. Neste caso, vou selecionar a segunda média, a média do segundo trimestre. Faço novamente ponto e vírgula através do shift. Depois seleciono então a última média. Aqui temos uma dificuldade em selecionar a média porque a função cobriu a célula de onde encontramos a média do terceiro trimestre. Nós temos várias hipóteses. Ou selecionamos aqui acima a média, a célula corresponde à média, aqui assim por cima. Depois baixamos com a seta de direção. E eu assim tenho aqui a média selecionada atrás da função. Também posso selecionar acima, abaixo, desculpa, e com a seta para cima ir até a média. Vou fechar parêntese, enter. Temos então a média final. Vou replicar. Ok, não temos células mescladas abaixo e ele calcula automaticamente. Temos aqui um probleminha, que é esses hashtags. Normalmente é porque a informação da célula é maior que o tamanho da célula. Vou colocar o cursor aqui entre as colunas e fazer um duplo clique. Ok. Alargando aqui as colunas. Eu tenho aqui uma divisão por zero, porque aqui no segundo trimestre não calculamos as médias para o último aluno. As notas está resolvido. Muito bem. E o passo a seguir seria então o cálculo do resultado. Vamos fazer uma pausa para deixar-vos praticar e logo de imediato ou de seguida voltamos para fazer o cálculo do resultado e introduzimos então uma nova função.